Ok. Boa noite, então. Feliz sábado mais uma vez aos irmãos queridos do Jardim Bandeirantes. Muito bom ver todos vocês aqui. Eu quero agradecer o Hernanes e a Marinês, o Hernando e a Marinês, pelo convite, não é? Nossos diretores do Ministério da Família. Muito obrigado por me convidarem para poder estar com vocês durante esse final de semana. Estou feliz por ver o Hernani ali, inclusive. Eu sei que você foi pregar presencialmente no Ouro Fino às 6h30, não é? Conseguiu vir a tempo já para estar aqui conosco. Muito bem, está aí do lado da tua amada. Isso é realmente muito importante, principalmente no fim de semana da família, não é verdade? Eu quero cumprimentar aqui também outras pessoas que não são do Jardim Bandeirantes. Eu vejo ali a Fabiola, o César, não é? Com a família, que já cantaram aqui para nós. E estava ali também, está ali a Benedita, da Cidade Jardim, e Vasti, que é minha irmã lá da Bahia, está aqui conosco também. O Valmir Barbosa, não é, ancião de uma igreja nossa lá em Foz do Iguaçu, está também aqui participando conosco. É muito bom ver todos vocês aqui. E como já foi dito, nós estamos começando hoje, esse final de semana da família. Amanhã nós teremos, então, continuidade na hora do culto divino, na igreja do Jardim Bandeirantes, e esse será presencial. Às 4h, a gente vai ter uma palestra sobre a comunicação dos casais. Ela é voltada mais para os casados, mas os casais de namorado também poderão assistir, e mesmo quem não é casado, quem não está namorando, mas quem se interessa pelo assunto também poderá assistir, ela não é exatamente restrita. Então, essa será amanhã às 4h. E no domingo, e será às 4h presencial também na igreja lá amanhã, tá? Agora, no domingo, nós então iremos fazer o encerramento com a última mensagem às 6h30 presencial na igreja. E toda essa programação, tanto a presencial quanto a que nós fazemos pelo Zoom, ela estará sendo transmitida também pelo Facebook. E eu quero cumprimentar aqueles que estão conosco aí pelas redes sociais, que daqui eu não consigo ver, não é? Mas certamente alguém está aí nos assistindo, está nos ouvindo também. Muito obrigado por tua atenção e eu tenho certeza que Deus tem bênçãos para todos vocês. Estamos entrando ali agora, irmão Dico, irmã Maria Lutz, da Igreja do Jardim Cruzeiro, e o tema que nós estudaremos esse final de semana é Juntos Rumo ao Céu. E então, eu quero orar com vocês mais uma vez. Nós já tivemos uma oração, 2 orações, mas agora que a gente vai abrir a Bíblia, eu gostaria de mais uma vez orar com vocês. Então, assim como você está, te peço que feche seus olhos para falarmos com Deus. Senhor, nosso Deus, eterno Pai que estás nos céus, nós te louvamos, agradecemos pelo santo sábado que nos dás, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui em família, por podermos estar com a nossa família da fé, juntos estudando a tua santa palavra. Pedimos, Senhor, que permaneças conosco ao abrirmos a tua santa palavra, que através dela tu venhas falar ao nosso coração. Abençoe a todas as famílias aqui representadas, segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como dissemos, o nosso tema é Juntos Rumo ao Céu. Você quer ir para o céu? É claro que todos queremos ir para o céu, não é? Ninguém que está aqui não quer ir para o céu. As pessoas que não querem ir para o céu, elas não sabem o que é o céu, ou não amam a Deus, né? Por incrível que pareça, algum tempo atrás eu assisti uma entrevista com um cantor que já foi muito famoso, hoje não se fala tanto nele, mas ainda, para alguns, ainda é famoso. Ele é chamado de Zeca Pagodinho. E aí fizeram uma entrevista com ele, e o Zeca Pagodinho falou do quanto ele gostava de bebida alcoólica. E aí alguém disse para o repórter, perguntou para ele: se o médico disser que você tem que parar de beber, senão você vai morrer. Aí, está dizendo aqui, pastor, está saindo áudio de notificação do seu celular. Meu celular não está ligado. O celular está ligado, mas não estou pegando a transmissão aqui pelo celular, não. Então, eu acho que não é o meu celular.
Talvez seja alguma outra situação aí. Mas então, voltando ao que estava dizendo, quando o repórter perguntou para o Zeca Pagodinho se um médico, o que ele faria se um médico dissesse, está dizendo que é computador, algum problema com o meu computador? Gente, eu vou pedir perdão para vocês porque eu não sei. Ah, tá, agora entendi. Estão pedindo para eu desligar o WhatsApp, não é para não ficar as mensagens do WhatsApp chegando, então, aí fazendo aquele barulhinho. Entendo que seja isso, eu já desliguei ali o WhatsApp do computador, espero que agora a gente não tenha mais essas interferências, não é? Ok. Então, quando o repórter perguntou para o Zeca Pagodinho o que ele faria se o médico dissesse que ele tinha que parar de usar bebida alcoólica, se aí ele iria parar de beber, aí ele falou, não, eu vou trocar de médico. Em outras palavras, vou morrer bebendo. Era isso que ele dizia. E aí o repórter foi perguntando para ele algumas coisas sobre o final da vida e tal, e se ele pensava em ir para o céu. E ele deu uma resposta que eu achei muito triste. Ele falou, o céu, eu não gostaria de ir para o céu, não. Eu acho que não é um lugar para mim, não. Eu acho que lá não seria feliz, não. Eu fiquei pensando, aquilo me deu tristeza. E é claro que com o pensamento que ele tinha no dia dessa entrevista, não sei se mudou alguma coisa hoje, mas com o pensamento que ele tinha no dia da entrevista, é claro que se Deus o levasse para o céu daquele jeito, ele não seria feliz lá. Mas, de um modo geral, todo ser humano deseja ir para o céu. Agora, veja, ir para o céu é importante. Mas imagine comigo, eu quero que você pense aqui, vamos fazer uma comparação que até certo ponto é absurda, até certo ponto ela está errada, mas para uma aplicação que quero fazer. Imagine que Deus tome você e leve você para o céu, você sozinho, e não vá mais ninguém da tua família para o céu. E aí você chega lá no céu e você vai procurar os seus familiares e eles não estão nos céus. Se eu pudesse dizer que no céu haveria tristeza, eu diria que o céu seria para você um lugar triste se você fosse para lá sem levar as pessoas que você ama. Quando eu disse que a comparação é absurda, é porque eu sei que no céu não vai ter tristeza. Nós seremos transformados, compreenderemos completamente as decisões de Deus para com todos, a justiça de Deus nós compreenderemos. Então, se um de nós chegar no céu e sentir falta de algum ente querido, nós não vamos viver tristes por isso, porque nós entenderemos que aquele que não for para o céu não é porque Deus quis deixá-lo aqui, é porque ele rejeitou a oferta de Deus. Mas também nós sabemos que Deus confiou a cada um de nós a tarefa de conduzir pessoas para os céus. E se nós queremos levar o mundo para os céus, muito mais nós queremos levar a nossa família. E nesse final de semana, eu quero convidar você a refletir comigo sobre a importância de toda a família estar caminhando para os céus. Lembrem bem, Deus não quer que a sua família viva muito feliz aqui e no final vá se queimar no fogo de Malaquias. Deus não quer que a família viva feliz para se queimar no fogo de Malaquias. Deus quer que a família viva feliz aqui para continuar feliz no céu, para continuar feliz na eternidade. E, na verdade, Deus quer que sejamos felizes aqui, mas mesmo em família, mesmo entre pessoas que nós amamos, nós temos dissabores. E eles vão terminar quando nós formos transformados, quando nós formos para os céus. Não haverá nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhum dissabor. É preciso, então, que nós, cada um de nós, nos preocupemos em conduzir todos os nossos familiares para os céus. E nesta hora eu quero abrir a Bíblia com você. Eu quero te convidar, se você está aí com a sua Bíblia, para você acompanhar comigo a leitura dos 2 últimos versos do Velho Testamento. Os 2 últimos versos do Velho Testamento são Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Enquanto você termina de encontrar o texto, deixe-me situar um pouquinho aqui a época em que esse texto foi escrito. Malaquias, na verdade, é o seguinte, você sabe que os livros da Bíblia, eles não estão colocados em ordem cronológica. Por exemplo, o livro de Daniel deveria estar antes dos livros de Esdras e Neemias.
se fosse em ordem cronológica. Mas Daniel está depois. Então, os livros não estão colocados em ordem cronológica. Mas Malaquias realmente foi o último profeta do Velho Testamento. Entre Malaquias e João Batista, houve um espaço de aproximadamente 400 anos. E durante esse período, o povo de Deus não recebeu nenhum profeta. Mais de 400 anos que o povo ficou sem nenhum profeta. Malaquias exerceu o seu ministério depois que o povo voltou do cativeiro babilônico, depois aí da reconstrução do templo de Jerusalém, não é? E então o templo reconstruído por Zorobabel, entre o final do 5º e o início do 4º século antes de Cristo, foi que viveu o profeta Malaquias. Alguns estudiosos acreditam que o livro foi escrito no ano 425 a.C. Existe uma palavra que é muito comum, se repete algumas vezes no livro de Malaquias. A palavra é mensageiro. Você vai encontrá-la no capítulo 3, verso 1, e a gente vai mencionar esse versículo mais adiante novamente. Mas é interessante notar que mensageiro também tem a ver com o nome do próprio profeta. No hebraico, a palavra Malaqui, ela quer dizer meu anjo, ou meu mensageiro. Então, o nome do profeta Malaquias estava diretamente ligado à sua missão. Deus o chamou para ser um mensageiro seu para o seu povo. E agora, então, eu vou ler os últimos 2 versos desse livro, não é? Como disse, são os últimos 2 versos do Velho Testamento. Malaquias 4, versos 5 e 6, nós lemos assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que Deus abençoe a leitura de sua santa palavra nesta noite. O texto começa dizendo, fazendo uma promessa de Deus. A promessa que Deus faz através do profeta Malaquias é: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias. Essa é uma promessa especial, e você pode deduzir comigo que nessa promessa existe algo de simbólico, porque Elias viveu muito antes de Malaquias, e ele já tinha sido trasladado para os céus. Mas agora Deus está fazendo uma promessa de enviar o profeta Elias. Elias é um profeta que é mencionado na Bíblia 102 vezes. Ele foi um indivíduo muito famoso. Elias é mencionado no Velho Testamento 73 vezes, e no Novo Testamento ele é mencionado 29 vezes. Nenhum ser humano influenciou tanto a vida de uma nação inteira quanto o profeta Elias. Ele é descrito como aquele indivíduo intrépido, corajoso, aquele que, de um modo geral, não tinha medo de nada. Ele tinha coragem de denunciar o pecado, não importando onde o pecado estivesse. Elias era um homem de Deus. Elias, o seu nome quer dizer Jeová é Deus, e ele exemplificou na sua vida o ministério realmente, não é? O significado do seu nome, o ministério que Deus lhe confiou. Elias viveu numa época de tremenda apostasia no meio do povo de Deus. E o centro da apostasia estava no palácio real. O rei Acabe, casado com Jezabel, que era uma mulher ímpia, pagã, sacerdotisa de ídolos, ela instigava o marido a destruir tudo que tinha de adoração a Deus, para levar o povo a adorar Baal, Astarote e uma porção de outros ídolos. E Elias foi aquele indivíduo corajoso que denunciava o pecado em seus dias. Seu nome marcou as páginas sagradas, de maneira que quando Malaquias anuncia, eu vos enviarei o profeta Elias, nós devemos ter em mente que essa promessa lembra o envio de alguém que tinha coragem de chamar o pecado pelo nome, que tinha coragem de denunciar a apostasia, de chamar o povo de Deus a uma reforma, a uma reconsagração ao Senhor nosso Deus. Assim, essa é a figura de Elias. Agora vejam, o profeta está dizendo que Deus iria enviar o profeta Elias. E esse
profeta Elias que Deus está prometendo enviar tem duas aplicações. Nós já falamos do Elias literal, não é? Agora, a primeira aplicação, o primeiro cumprimento dessa promessa se deu na vida de João Batista. Quando o profeta está dizendo, enviarei, quando Deus diz através do profeta, enviarei o profeta Elias, também isso está dizendo o seguinte: entre Malaquias e João Batista não haveria nenhum profeta. Malaquias estava encerrando um ciclo de profetas do Velho Testamento, e então, depois dele, viria o chamado Elias. E como disse, durou cerca de 400 anos até que este viesse. Interessante que, quando João Batista veio, a Bíblia nos mostra que João Batista era o cumprimento dessa profecia. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 11, quando João manda perguntar para Jesus, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E Jesus então dá a resposta, e quando as pessoas começam a imaginar João Batista como se estivesse fraquejando na fé, nosso Senhor Jesus exalta João Batista, em Mateus 11, versos 7 a 11, nosso Senhor Jesus exalta João Batista, e aí Jesus cita Malaquias 3, verso 1, lá em Mateus 11, verso 10, Jesus está citando Malaquias 3, verso 1, mostrando então que João Batista é o mensageiro que Deus tinha prometido enviar. Mas tem mais. Se você for ao Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 16 e 17, em Lucas 1, versos 16 e 17, quando o anjo aparece para o pai de João Batista, Zacarias, e diz para ele que a mulher iria conceber e que iria dar à luz um filho, ele deveria chamá-lo de João. Então, quando o anjo anuncia o nascimento de João Batista, o anjo cita Malaquias, capítulo 4, verso 6, verso 5, e o anjo diz claramente lá que o filho que haveria de nascer, ele teria a missão de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Claramente, ele está falando de João Batista. E João Batista veio com uma missão muito semelhante à de Elias. Ambos tiveram que enfrentar reis que tinham se casado com mulheres pagãs. Elias condenou o casamento de Acabe com Jezabel, porque Jezabel era uma pagã. João Batista condenou o casamento de Herodes com Herodias, porque foi um casamento escandaloso, não é? Herodes abandonou sua mulher, Herodias abandonou seu marido, que era irmão de Herodes, e ela era também sobrinha dele, e agora então os dois se casam. E ela então instiga Herodes a fazer tantas coisas erradas, e João Batista é aquele que tem coragem de denunciar esse pecado. Portanto, João Batista é o segundo Elias, ele vem cumprir essa profecia. Mas existe uma terceira aplicação. E essa terceira aplicação envolve diretamente você e eu. Lá em Mateus capítulo 17, Mateus fala do episódio da transfiguração. E é interessante que na transfiguração, Elias veio literalmente. O profeta Elias, que tinha sido trasladado já para os céus, não é? Ele veio literalmente para confortar o nosso Senhor Jesus antes da cruz. E então, quando termina a transfiguração, que agora Moisés e Elias voltam para os céus, então Jesus olha para eles e Jesus cita novamente Malaquias, capítulo 4, versos 4 e 5, e ele falando então que Elias já tinha vindo, e ele estava se referindo a João Batista, que já tinha vindo. Mas lá em Mateus 17, verso 11, Jesus usa ainda uma expressão no futuro. Ele fala assim: Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, depois de João Batista, depois da transfiguração, Jesus ainda fala de uma terceira aplicação, ou uma segunda aplicação desse texto. Ele fala que Elias virá e restaurará todas as coisas. No livro Desejado de Todas as Nações, página 101, a senhora White diz que João Batista era um tipo dos filhos de Deus que nos últimos dias vão preparar o mundo para ver Jesus em seu segundo advento. João Batista teve a missão de preparar o mundo para ver Jesus no seu primeiro advento. E eu e você somos o terceiro Elias.
Nós somos a igreja de Deus dos últimos dias, é chamada para ser esse Elias, para preparar o mundo para ver Jesus em seu segundo advento. Assim como João Batista foi zeloso no cumprir a sua missão, Deus espera que nós também sejamos. De maneira que essa promessa de enviar o profeta Elias, ela tem a ver também com o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Deus nos últimos dias, para que a igreja possa cumprir a missão, preparando o mundo para a volta do nosso Senhor Jesus. Inclusive, o texto sagrado diz aqui que Deus enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. A expressão dia do Senhor é uma expressão usada várias vezes na Bíblia. E ela sempre tem a ver com o encontro de Deus com seu povo, o do povo com Deus. Ela tem a ver com juízo. Essa expressão é muito comum nos livros proféticos, especialmente nos profetas menores. O Velho Testamento usa a expressão dia do Senhor 22 vezes. Além da expressão dia do Senhor, o Velho Testamento usa também expressões semelhantes, como aquele dia, o seu dia, o grande dia. Tudo isso tem a ver com o dia do Senhor. E quando você examina as referências que a Bíblia faz ao dia do Senhor, esse dia do Senhor tem algumas características. Em primeiro lugar, ele é um dia de juízo e retribuição. É um dia em que o povo entra em juízo com seu Deus, ou Deus entra em juízo com seu povo. Em segundo lugar, o dia do Senhor tem um caráter universal. É um acontecimento que envolve o mundo todo. Em terceiro lugar, o dia do Senhor também tem a ver com fenômenos sobrenaturais, com eventos sobrenaturais. No dia do Senhor, sempre acontece algo sobrenatural. E, além disso, sempre que a Bíblia fala do dia do Senhor, existe um sentido de urgência, de proximidade. Assim é o dia do Senhor do Velho Testamento. No Novo Testamento, a expressão dia do Senhor aparece algumas vezes. Os judeus esperavam que o dia do Senhor se cumpriria na vinda do Messias. Então entendemos que o primeiro advento do nosso Senhor Jesus foi, de certa forma, um dos cumprimentos do dia do Senhor. Mas também, se você vai a Atos capítulo 2, você vai ver que no Pentecostes, Pedro cita Joel capítulo 2, versos 28 a 32. E ao citar Joel 2, 28 a 32, que fala do dia do Senhor, Pedro mostra que essa profecia se cumpriu no Pentecoste. Então, o dia do Senhor se cumpriu também no Pentecostes. E muitos acreditam, a igreja cristã acreditava que o dia do Senhor também se cumpriu no ano 70 de nossa era, quando Jerusalém foi destruída. O sangue corria como enxurrada pelas calçadas, pelo povo ter rejeitado o Messias, e agora, então, é um dia de juízo para aquele povo. Mas o dia do Senhor, para nós hoje, na verdade, ele tem a ver com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui tem algo que eu gostaria de convidar você a refletir, porque vejam bem, em Joel 2, verso 31, quando o profeta fala do dia do Senhor, ele diz que para o dia do Senhor, o sol iria se escurecer, né? O sol se tornaria em trevas, e a lua, então, se tornaria como sangue. Lá em Mateus 24, verso 29 e 30, nosso Senhor Jesus, quando fala da proximidade da sua volta, e quando ele fala dos sinais da sua vinda, ele fala também do escurecimento do sol e da lua. Portanto, Jesus está tomando a expressão de Joel 2,31 e está aplicando aos últimos dias, aos sinais da sua vinda. O dia do Senhor, para mim e para você, é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro diz isso claramente em 2 São Pedro, capítulo 3, verso 10. Ele fala, então, que o dia do Senhor está para vir com elementos abrasadores. Assim ele descreve a volta do nosso Senhor Jesus. E no livro História da Redenção, página 198, a senhora White diz que a volta de Jesus é o grande dia do Senhor. E esta é a mensagem que eu e você devemos anunciar. O mundo precisa conhecer a mensagem de que o dia do Senhor está próximo, está às portas.
nós precisamos preparar-nos e preparar o mundo para o dia do Senhor. Então veja, quando Malaquias diz aqui, eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele estava dizendo também que a igreja de Deus teria a missão nos últimos dias, antes da volta do Senhor Jesus. A igreja de Deus teria uma missão semelhante à missão do profeta Elias. E agora eu quero convidar você a refletir comigo um pouquinho sobre a missão do profeta Elias. O texto sagrado mostra que a missão do profeta Elias é uma missão para as famílias. E você sabe que a família é uma das instituições mais antigas deste mundo. Deus quem criou a família. E Deus instituiu a família ainda lá no Jardim do Éden. Antes da entrada do pecado, Deus instituiu a família. E ao instituir a família no Jardim do Éden, antes da entrada do pecado, era plano de Deus que a família perpetuasse, era plano de Deus que o vínculo familiar fosse cada vez mais sagrado, porque a Sr. White diz que o vínculo familiar, a família, é algo criado por Deus para atender às necessidades dos seres humanos. Todos nós, eu e você, precisamos de família. O ser humano precisa. Deus nos criou com essa necessidade. Elias, quando veio, o Elias literal, ele viu que havia problemas em relação às famílias. Quando João Batista veio, ele viu também que havia problema em relação às famílias. Quando veio o nosso Senhor Jesus, ele notou que os conceitos de família estavam um tanto distorcidos. E ainda hoje as coisas não são diferentes. E você sabe que a família, ela começa com o matrimônio. Começa com o casamento, que Deus celebrou primeiro no Jardim do Éden. E então ele disse: o que Deus uniu, não o separe o homem. Assim é o plano de Deus. Nos dias de Malaquias, se você ler devidamente o livro do profeta Malaquias, você vai ver que o povo estava abandonando a Deus. E pelo fato de quebrar os votos sagrados com Deus, o povo também começou a quebrar os votos sagrados do casamento. E embora estivessem quebrando os votos sagrados do casamento, eles continuavam indo ao templo, continuavam levando dízimos caros, continuavam levando ofertas caras, e eles esperavam que Deus aceitasse o culto deles, mesmo estando desprezando os sagrados vínculos do casamento. E o profeta Malaquias, ele condena essa apostasia do povo de Deus, como disse, por negarem a Deus, por abandonarem a Deus, eles começaram também a vulgarizar os sagrados vínculos familiares. E o profeta Malaquias apresenta a reprovação de Deus, onde Deus chega a dizer que ele rejeitaria os sacrifícios que eles levavam para ele, porque eles estavam sendo fiéis, sendo infiéis para com a mulher que desposaram na mocidade. Malaquias chega a dizer, no capítulo 2, verso 16, que Deus odeia o divórcio. Ele é claro em dizer que Deus odeia o divórcio. Mas, por favor, me entendam. Deus ainda hoje odeia o divórcio. Mas Deus não odeia os divorciados. Aqueles que são ou já foram divorciados são amados por Deus. Deus ama todo ser humano. Mas Deus sabe que o divórcio provoca muitas desgraças. E por causa das desgraças que ele provoca, é que Deus diz que ele odeia o divórcio. Irmãos queridos, a missão que Deus tem para a sua igreja nos últimos dias é uma missão para salvar as famílias. E você sabe que o diabo tem ira contra as famílias. Tudo aquilo que Deus criou de bom, de perfeito, o diabo deu um jeito de se intrometer para deteriorar o que Deus criou de bom. Então vejam, Deus criou a cana, o diabo mandou os homens fazerem bebida alcoólica. Deus criou tanta coisa boa que o diabo fica aí deteriorando, fazendo as pessoas perderem o gosto por aquilo que é bom. Deus criou o casamento. Aí o diabo criou uma porção de desvios.
para fazer com que os vínculos familiares perdessem o seu valor. Como disse nos dias de Malaquias, o povo desprezava o casamento. Nos dias de João Batista foi assim. E nos dias do nosso Senhor Jesus, a coisa não era melhor. Se você ler Mateus capítulo 19, versos 1 a 9, você vai ver quando autoridades dos judeus vão até Jesus e começam a perguntar se podiam se divorciar por qualquer motivo. E nosso Senhor Jesus lembrou o princípio do jardim do Éden, e ele foi enfático em condenar o divórcio. Abriu apenas uma exceção, e essa exceção é infidelidade conjugal. Para Jesus, se não tiver havido infidelidade conjugal, não existe justificativa para o divórcio. Nosso Senhor Jesus chamou a nossa atenção para valorizarmos os sagrados vínculos ainda lá do Jardim do Éden. Portanto, irmãos, a mensagem que Deus tem para a sua igreja hoje é uma mensagem para valorizar a família, começando pelo casamento. Mas não é só isso. O texto sagrado diz que a missão do Elias incluía converter o coração dos pais aos filhos. Converter o coração dos pais aos filhos. No livro Lar Adventista, página 159, a senhora White diz que os casais que não têm filhos correm o risco de se tornarem egoístas, porque vivem um para o outro, a vida é só eles dois, e eles não aprendem a dividir muito com os outros. E se tem algo que nos ensina a dividir, é filhos. Depois que os nossos filhos nascem, a nossa vida gira em torno deles em grande parte. E então, os que não têm filhos estão perdendo a oportunidade de aprender a vencer o egoísmo. Mas sabe de uma coisa? Não ter filhos pode provocar egoísmo. Porém, infelizmente, alguns têm filhos, mas continuam sendo egoístas porque não se dedicam completamente aos seus filhos. Nós encontramos muitas pessoas que se preocupam em trabalhar, e às vezes até pensando nos filhos. Trabalhar muito para deixar uma boa herança para os filhos, para construir um bom patrimônio, para que eles não tenham que passar as necessidades que os pais já passaram, e alguns estão preocupados em trabalhar muito e não dedicam tempo para os filhos. A mensagem de Deus para nós hoje é que o coração dos pais precisa ser convertido aos filhos. Precisamos dedicar-nos aos nossos filhos. Mas, irmãos, eu me lembro que um dia eu ouvi uma história muito triste, que quando eu ouvi me deu até uma revolta por dentro, e cada vez que eu me lembro dessa história, eu sinto uma revolta. Eu não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar de uma mulher chamada Ruth. A irmã Ruth mora em Maringá, ela é membro da Igreja Central de Maringá, e ela tem um trabalho no presídio em Maringá, que é uma coisa fora do comum. Ela tem autorização da justiça para ir no presídio, tirar presos de lá e viajar com eles, sem algema, sem guarda, sem nada. Na época que eu era pastor em Umuarama, então, um pastor que tinha me antecedido lá, o pastor Heron Fonseca, que era departamental de mordomia na associação, ele levou a irmã Ruth para dar o testemunho dela na igreja central de Umuarama. E aquilo me surpreendeu muito. Eu já tinha ouvido o testemunho dela através de um vídeo, mas então eu vi pessoalmente, e a irmã Ruth levou, eles foram numa van, e a van foi cheia de presos, que saíram com ela, entendeu? Passaram o sábado inteiro dando testemunho nas igrejas lá de Umuarama. Eu assisti a programação da tarde, quando então parece que uns 2 presos deram o testemunho deles, não é? Eles se converteram lá na prisão com o trabalho que a irmã Ruth faz. E aí, um deles contou a história que, como disse, me provocou revolta. Ele contou como foi que ele entrou para o mundo do crime. Ele disse que os pais se separaram, ele ficou morando com o pai, aí o pai se casou de novo, e depois de algum tempo que o pai estava casado de novo,
Ele disse que o pai falou para ele assim, olha, eu não vou morar mais aqui, eu e minha mulher agora vamos embora, nós vamos para outra cidade e não dá para você ir conosco. E ele disse que era ainda criança. E ele viu quando o caminhão de mudança parou e o pai colocou as coisas no caminhão. E então o pai e a madrasta entraram no caminhão e foram embora. E o deixaram sozinho, sentado na porta. E ele não tinha para onde ir. E aquele rapaz disse que não tendo para onde ir, ele saiu andando e ele parou numa praça. E naquela praça ele viu alguns rapazes. E ele então se aproximou deles e ele passou a viver com eles. E esses rapazes eram criminosos. E ele não tinha onde morar, ele não tinha o que comer, ele não tinha ninguém por si. Quem o acolheu foram os criminosos. E foi assim que ele se tornou um criminoso e foi parar na prisão lá de Maringá. Quando eu vi esse rapaz contando a história, o meu sentimento foi: o principal culpado dele ser um criminoso é o pai dele, porque o empurrou para o crime. Irmãos queridos, lamentavelmente essa não é uma história isolada. Quantos filhos estão no mundo do crime hoje porque lhes faltou amor em casa, faltou a dedicação dos pais? O texto sagrado diz que haveria a necessidade de converter o coração dos pais aos filhos. Se a mensagem de Elias é que o coração dos pais teria que ser convertido aos filhos, Deus estava prevendo que nos últimos dias haveria tanto egoísmo que pais iriam abandonar os seus filhos. E Deus nos deu uma missão de levantar-nos contra isso, para pregarmos os sagrados vínculos familiares, para que haja conversão do coração dos pais aos seus filhos. Você já leu alguma das revistas do projeto Quebrando o Silêncio? Desde 2002, que a igreja começou com o projeto Quebrando o Silêncio. E normalmente eu leio todas as revistas para a gente poder acompanhar o projeto Quebrando o Silêncio. E nas revistas do projeto Quebrando o Silêncio, em algumas delas eu já vi que hoje nós temos mais pais do que padrastos violentos. Lamentavelmente. E você sabe, a mídia está repleta de histórias de pais que estão matando os filhos, de mães que estão matando os filhos. Esse é um egoísmo tremendo dos últimos dias. O texto sagrado diz que Deus quer converter o coração dos pais aos filhos. E eu e você temos essa missão sagrada de pregar essa mensagem da conversão do coração dos pais aos filhos. Mas não é só isso. O texto fala do inverso também, da conversão do coração dos filhos aos seus pais. Nós nascemos, os nossos pais fazem tudo por nós, de um modo geral. Estou falando de pais que amam. E então eles se sacrificam por nós. Eu lembro que minha mãe usava uma frase quando eu era criança. Ela dizia que quando o filho aprende a amarrar o cinto na cintura, ele não quer saber mais dos pais e quer ganhar o mundo e cuidar da sua própria vida, ignorando os pais. Lamentavelmente, existem muitos hoje que olham para os pais e querem distância, não querem ouvir os conselhos dos pais, não querem proximidade com esses. Existem filhos que conseguem pagar um asilo para os pais, mas nunca vão lá visitá-los. Existem filhos que ignoram completamente os pais. E ainda tem aqueles que usam de fraudes para tirar dos pais aquilo que seria o direito financeiro deles. Lamentavelmente, nós encontramos todo esse tipo de situações hoje. Sabe que um dos conselhos mais difíceis que eu já fui convidado a dar envolvia uma situação dessa. Você sabe que pastor muitas vezes é chamado para aconselhar situações as mais diversas e tem hora que a gente se estremece de medo pensando que conselho que eu vou dar aqui. E era um sábado de manhã, eu tinha que ir pregar numa igreja a uns 35 quilômetros da cidade onde eu morava. E aí uma irmã ligou para mim e ela falou: pastor, o senhor vai estar na igreja aqui hoje? Eu falei: não, irmã, hoje eu vou para a cidade tal.
E ela disse assim, na hora que o senhor estiver indo para a cidade lá, o senhor tem como dar uma passadinha aqui em casa? A gente precisa muito falar com o senhor. Tá bom, irmã, eu passo aí na tua casa. Eu peguei o carro, saí de casa, dei uma parada na casa dela. E aí ela e o marido estavam lá, eram dois fiéis cristãos. E eles têm um filho que é pastor, inclusive, amigo meu, filho deles. E aí ela falou para, aí eles contaram para mim a história. E a história era a seguinte: o marido queria ir à polícia para denunciar dois dos seus próprios filhos. E eu olhei aquilo e fiquei assustado, eram os dois filhos solteiros que moravam em casa ainda com eles. E aí, e sabe como é que estava a mãe, né? Aquele coração de mãe. E ela dizia, pastor, ele quer ir denunciar nossos filhos. Eu acho que ele não devia fazer isso, mas ele está teimoso, ele disse que quer ir fazer, pastor. E o que é que o senhor diz? E eu olhei para ele e falei, irmão, por que o senhor quer ir denunciar seus filhos? E aí ele me contou a triste história de que na véspera, os dois filhos estavam fora da igreja, eles usavam bebida alcoólica, uma opção de outras coisas. E então ele disse que o casal estava dormindo, quando esses dois filhos chegaram tarde da noite em casa. E chegaram tarde da noite, entraram fazendo barulho, foram para a cozinha esquentar comida e tal, e fazendo aquele barulho lá, e aí perturbando o sono deles. E aí aquele pai disse que se levantou, e ele foi até a cozinha pedir silêncio aos filhos. Ele disse que na hora que ele pediu que eles ficassem em silêncio, cada um deles pegou uma faca e caminhou para cima dele e disse, o senhor cala a boca, senão nós vamos te picar na faca nesse momento. E aquele pai teve que calar a boca e voltar para dentro do seu quarto, enquanto os filhos ficaram na sua algazarra. E ele estava revoltado com isso. E era por isso que ele queria ir à polícia, denunciar os filhos, porque ele estava sendo desrespeitado dentro da sua própria casa. Eu procurei aconselhar aquele irmão a que ele pensasse bem nas consequências. Como ele iria conviver depois com as consequências se os filhos fossem presos por causa disso? Deixei a decisão por conta dele, claro que eu não iria decidir por ele. Mas eu orei com eles e eu saí para a igreja, e dos 30 e poucos quilômetros que eu rodei até outra igreja, eu saí pensando, como filhos têm coragem de fazer isso com os pais? Quanta maldade estão fazendo? Você conhece o 5º mandamento da lei de Deus, Êxodo 20, verso 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Nós queremos ter vida longa, mas se nós queremos ter vida longa de verdade, nós precisamos honrar os nossos pais. Um filho que não honra seus pais está abreviando seus próprios dias aqui na terra, porque é isso que a palavra de Deus diz. Se nós queremos ter vida longa, precisamos honrar os nossos pais, honrar o pai e a mãe. A mensagem de Deus, através do profeta Malaquias, a mensagem de Deus para mim e para você, e a mensagem que Deus nos deu para nós transmitirmos ao mundo, é uma mensagem para que os vínculos familiares sejam sagrados, que o coração dos pais seja convertido aos filhos, que o coração dos filhos seja convertido aos pais, para que a família possa permanecer unida. E agora, para concluir, que eu já extrapolei o tempo, não é? O texto sagrado dá uma razão. O verso 5 diz, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nos dias de Malaquias, Deus estava vendo que os pecados contra os vínculos familiares iriam provocar os seus juízos e ele iria vir para ferir aquela terra com maldição. E Malaquias então faz um apelo para que, se o povo se convertesse, a terra poderia ser poupada, para Deus não ter que ferir aquela terra com maldição. Nos dias de Malaquias, isso poderia ser poupado. Mas sabe, irmãos, toda vez que os vínculos familiares são quebrados com tremendas depravações, Deus envia castigos severos sobre o mundo. Você lembra do dilúvio? Lembra o que Deus fez no dilúvio, como destruiu tudo? No livro Patriarcas e Profetas, página 92,
A senhora White diz que nos dias do dilúvio já havia poligamia e havia toda sorte de pecados sexuais. E essas foram razões que levaram Deus a destruir o mundo nos dias de Noé. Quando você vai a São Lucas, capítulo 17, versos 26 a 30, nosso Senhor Jesus diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Deus não pôde tolerar a maldade dos dias de Noé e por isso Deus mandou o dilúvio. E nos últimos dias, a maldade que houve nos dias de Noé, a quebra dos sagrados vínculos familiares, nos últimos dias, isso iria acontecer novamente. E então, por isso, viriam os juízos de Deus agora na volta, na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que nós estamos vendo acontecer hoje? Até do ponto de vista legal, algumas decisões que são tomadas é como se te pegasse a Bíblia e rasgasse completamente. Algumas leis que são aprovadas destroem totalmente aquilo que a Bíblia chama de sagrados vínculos familiares. Irmãos queridos, isso está se tornando muito comum em volta de nós, mas nós não podemos achar isso comum. No texto de Malaquias, ele diz que a mensagem de Elias era para evitar que Deus ferisse a terra com maldição. Isso seria possível naqueles dias, seria possível evitar naqueles dias. Mas em nossos dias, será impossível evitar que a maldição de Deus venha sobre esse planeta Terra. Porque a depravação está crescendo cada vez mais e Jesus disse que isso aconteceria antecedendo a sua vinda a essa terra. Então eu e você não poderemos evitar que os juízos de Deus caiam sobre este mundo. Mas nós podemos evitar que eles caiam sobre a nossa família. Nós podemos evitar que eles caiam sobre várias pessoas se nós levarmos a mensagem para elas. Nós podemos evitar que eles caiam sobre a igreja de Deus, que Zacarias 2, verso 8 diz que ela é a menina dos olhos de Deus. Nós podemos proteger a nossa família desses juízos, para que assim nós continuemos juntos, continuemos unidos caminhando para os céus, porque dentro em breve, quando a depravação extrapolar, então terminar de extrapolar todos os limites, nosso Senhor Jesus Cristo vai se manifestar nas nuvens dos céus para punir os ímpios e ao mesmo tempo para resgatar os salvos, para resgatar aqueles que valorizaram os ensinamentos sagrados e levá-los então para os céus para viverem por toda a eternidade. Que esta bênção que Deus tem para as famílias se cumpra na tua família, se cumpra na minha família, e que todos nós estejamos prontos quando o Senhor Jesus voltar e possamos, com a nossa família, subir unidos para viver a eternidade com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.